aqui que é interessante. Que é o seguinte, nesse processo de igreja, né, chegando aí a 9 anos de igreja, a gente viu a foto ali que muitas pessoas caminharam conosco, saíram, né, outras voltaram, enfim. Como vocês lidam com ovelhas que se afastaram, que não estão mais? Existe o sentimento da saudade, existe ainda... Fica à vontade. Olha, deixa eu te falar. Essa é a pior parte. A pior parte da coisa toda é essa. As pessoas deliberadamente, elas entram e saem da tua vida. E o pior, quando isso acontece, a pessoa não diz nada. Como a gente já teve vários casos de pessoas que saem da sua vida e não te dão nem a oportunidade de saber o porquê. Só sai. Só sai. Do mesmo jeito que chegou, sai. Isso, para mim, é o mais desafiador, assim. Porque uma vez que a pessoa entra na sua vida, isso gera em você um carinho, né? Uma proximidade. Você ama a vida daquela pessoa e, de repente, aquela pessoa simplesmente desaparece. Isso é terrível. Né? Quando a pessoa chega para você e conta, né? Olha, tá acontecendo tal coisa, me mudei, tô tendo uma direção da parte... Isso é uma coisa, mas quando a pessoa simplesmente... O problema não é nem sair, né? A pessoa pode sair, né? Assim, não é legal, mas assim, pelo menos ela te dá um parecer, mas quando ela simplesmente desaparece da sua vida, isso para mim é o maior desafio do Ministério da Caminhada. Eu acho que em toda história tem erros, acertos, e isso pode ser traduzido em aperfeiçoamento e amadurecimento em tudo, né? Eu lido com isso hoje muito melhor do que eu já lidei, né? Na nossa história de caminhada, são poucos irmãos assim que a gente deixou de caminhar, poucos. Alguns a gente tem saudade até hoje. Alguns a gente lamenta porque eu acho que um pouco mais de amor de um canto ou de outro. Talvez estivéssemos juntos até hoje. Eu acho que eu tive que aprender a amar muito. Eu acho que nesse desenvolvimento de maturidade, eu fico com a palavra de Paulo, né? A gente vai vendo Paulo no início da sua caminhada tão impaciente com Marcos, mas você vê depois ele na sua carta a Filemão dizendo quanto Onésimo era precioso para ele. Então, eu também, por ser esse... E depois eu me descobri que, além de pastor, tem esse cunho mais profético, apostólico, essa coisa toda, e automaticamente meu coração também foi sendo aperfeiçoado, e tem sido aperfeiçoado até hoje, né? Então, quando um irmão sai dentro do envio, dentro de uma palavra ou dentro de uma certa direção da parte de Deus, isso é uma coisa. Sempre é difícil. A gente se apega, como sua mãe falou, a gente ama as pessoas, a gente, né? Isso é natural, mas quando é assim, tá tranquilo. O ruim é quando a coisa acontece mediante a problemas desnecessários, né? Sim. E o pior é quando uma pessoa simplesmente não tem maturidade para tratar o problema e prefere ir embora. A gente teve casos aqui que a pessoa entendeu de um jeito, não nos deu nem a possibilidade de tentar ajustar. Então, essas coisas são ruins. Agora, quando é um envio, tá tranquilo. Agora, o pior de tudo, gente, é quando a pessoa fere a casa e sai daqui falando besteira pros outros, né? E a gente... Coisa que não é verdade, né? Que não é verdade. Ou meias verdade. Ou meias verdade, ou fica pela internet. A gente teve que viver isso tudo. Para mim isso foi muito difícil. Então, o que eu tive que aprender ao longo desse tempo? Eu resolvi me calar. Eu aprendi a lidar com essas coisas me calando. Porque isso é muito difícil. Agora, filhos são enviados. E você só perde o que você nunca teve. O difícil é quando você vê Satanás articulando coisas para ferir relacionamentos que são de Deus. A minha dor muito não é... Por exemplo, teve uma irmã, até psicóloga que congregava conosco, ela nos procurou e falou assim, poxa, eu preciso ir. Eu falei assim, pô, vai. A situação tá. Não, cara, Deus te abençoe, vai com Deus. Agora, gente, vou ser muito sincero.
talvez quem ouça isso aqui vai falar, se assustar. Tem gente também que vai e a gente dá graças a Deus. Que luta, hein? Diz que é melhor que vá. Cara, né? pelo amor de Deus, vai em paz, cara. Eu fico com pena dos pastores que vai receber. Rapaz. Cara, isso é a maior desgraça isso, na varão? vida de alguém. Gente, isso é a maior desgraça na vida de alguém. Pensa, a pessoa vai embora e o pastor fala assim, graças a Deus. Isso mostra que a pessoa não vale o quê? Nada. Nada. Então, assim, mas tem isso também. Tá? É só um detalhe.